Dado? No programa de hoje, um valente vereador do Rio de Janeiro. O homem é pastor evangélico, escritor e defensor fervoroso do capitalismo. Ser pobre é prerrogativa de gente preta? Palmas para Rafael Satie. Satie aí, muito bem. Muito obrigado, Satie. O Satie é diretamente do Rio de Janeiro, atendendo a gente aqui no Pânico. Também a participação hoje do Siqueirinha. Nosso Show! Siqueirinha Show. Siqueirinha Show participando. Você vai fazer a primeira pergunta pro Satie, que está lá no Rio de Janeiro. Estamos aí acompanhando também essa mega operação aí no Rio de Janeiro aí contra os bandidos do Comando Vermelho. Bom, Satie, eu gosto muito do seu trabalho aí, acompanho. Você tem um lugar de fala, então você pode falar de assuntos mais sensíveis do que algumas pessoas. E, infelizmente, o lugar de fala é importante. Não deveria fazer diferença, né? Mas o lugar de fala é importante. Eu vejo o seguinte, você faz, obviamente, um trabalho um pouco diferente aí do que a maioria faz. E daí, o que a gente vê é muitos especialistas, né? Muitas pessoas... tratando sobre segurança pública, tendo uma visão, falando assim, coitado, ele é uma vítima da sociedade, o traficante é vítima do usuário. E quando você vê para a sociedade, você pergunta, mais de 50% das pessoas aprovaram essas operações de segurança no Rio de Janeiro, etc. Mas essas pessoas que têm uma visão diferente, descolada da realidade, muitas vezes elas estão presentes aí na grande mídia. E daí parece que é a opinião delas que conta, parece que essa é a opinião da sociedade inteira. Opinião da Rede Globo, né? Sim, exato. Você está dando a opinião da Globo News. As pessoas repetem o que a Globo fala. Exato. Só que quando você vai lá pro Data Uber, aqui eu não tenho opinião da Globo News. News. Quando você vai pro Data Uber e pergunta pro motorista de Uber... É outro mundo. É outro mundo. Então, você enxerga isso na sociedade, de fato, um descolamento, porque você faz esse trabalho diferente, né? Um descolamento entre o que a grande mídia, aquele pessoal da elite acadêmico muito inteligente fala, e o que a sociedade de fato pensa sobre essa crise que a gente está vivendo? Obrigado pela pergunta, Emílio e equipe do Pânico. É sempre uma honra poder estar aqui com vocês participando desse programa de grande relevância. Bom, é extremamente importante dizer que essas pessoas estão completamente desconexas com a realidade. Tá? Embora essa operação policial ela tenha atingido o sucesso de um nível que a gente não tinha visto antes, não somente pela assertividade em conseguir alvejar somente aqueles que eram envolvidos, aqueles que eram narcotraficantes, bem como também pela quantidade, além do que, inclusive, nenhuma pessoa inocente, né? Exceto os 4 policiais, honrosos policiais que perderam a sua vida em combate. Você não teve, por exemplo, o caso de uma Rebeca, você não teve a Dona Maria ou o seu José alvejado, eventualmente, por uma bala perdida. E que é evidente que isso acontecesse, essa bala perdida fatalmente seria da polícia e jamais dos narcotraficantes. Isso não aconteceu. E por essa razão, a própria esquerda política e alguns setores da sociedade, sobretudo da grande imprensa, está tentando, de alguma forma, achar uma brecha para tentar vincular ou achar algum tipo de fracasso inexistente nessa operação. E por essa razão, a imprensa tenta criar diversas narrativas nesse sentido, fazendo com que ela se perca e perca total conexão com a realidade, que é o que o Data Uber muito bem diz. Mas essa operação, propriamente dito, nem isso está acontecendo, tá? O próprio Otávio Guedes, que é um comentarista na Globo News, ele fez uma declaração muito pertinente a respeito da assertividade desta operação. Então, assim, essa operação, óbvio, praticamente nada é perfeito, ela pode ter algumas situações adversas aqui, ali, acolá, mas ao que tudo indica, até esse exato momento, ela é uma operação que grande parte da maioria, não vou falar de 50%, 80% a 85% da população da cidade do Rio de Janeiro, os cariocas e do estado do Rio de Janeiro, os fluminenses, concordaram com essa operação e viram que essa operação foi uma operação extremamente bem sucedida, totalmente contra aí aos que os especialistas de cabelo azul em segurança pública estão dizendo em internet e em outros canais e veículos de comunicação. A assertividade, a gente viu a letalidade dessa operação, mas a letalidade dessa operação foi atribuída
aos narcotraficantes que estavam, por sua vez, portando fuzis e usando roupas camufladas, preparados para uma guerra. Todo mundo sabe que diante de uma guerra você pode matar, como você pode morrer. Neste contexto, apenas 4 policiais, infelizmente, acabaram perdendo a sua vida em combate e mais de 130 bandidos acabaram também perdendo a sua vida também em combate. Ô Satie, você não acredita que deveria ter uma reunião aí dos governadores para resolver esse problema do narcotráfico? Eu, assim, não sou político nem nada disso, mas acredito que essa deveria ser a pauta número 1, né? Primeiro resolver tudo isso aí e depois pensar em outras coisas, né? Porque esse é um problema não só do Rio de Janeiro, tem outros estados. E o Pimentel veio ontem aqui no programa e falou que eles estão fazendo escola com esse modelo de facção do Rio de Janeiro. Não seria a medida mais... não sei, seria a medida mais comum, propícia para o momento? Sim, embora seja um lema positivista, que eu não compactuo com o positivismo, o que está escrito na bandeira do Brasil é muito pertinente: ordem e progresso. Não é à toa porque está escrito assim. É porque antes do progresso, antes da construção, da industrialização, da educação e do crescimento financeiro e monetário, é necessário ter ordem. E o que acontece hoje no Rio de Janeiro é o desornamento, a desordem, melhor dizendo. Então, de fato, a gente já viu alguns governadores, principalmente o governador do estado de Goiás, o Caiado, prestar as suas condolências, a sua solidariedade. Para além das condolências e solidariedade, ele disponibilizou as tropas das forças de segurança do estado de Goiás para o Rio de Janeiro. Não só isso, além dele, o governador Tarcísio, que é o governador do maior estado do Brasil, mais 40 milhões de habitantes, o maior PIB do Brasil, também se colocou à disposição, bem como Ratinho Júnior, do estado do Paraná, e o Romeu Zema, é importante, do estado de Minas Gerais. É importante levar em consideração aqui que todos os governadores que se colocaram à disposição, coincidentemente ou não, estão à direita, ao espectro da direita, que tem esse perfil mais combativo na pauta da segurança pública. Não só no discurso e nos apoios propriamente dito das forças de segurança dos seus respectivos estados, os governadores vieram ao Rio de Janeiro para uma reunião. Essa reunião, ela vai aconteceu já uma reunião com a Comissão de Segurança Pública, coordenada pelo Paulo Bilinski, de Brasília, aconteceu no Rio de Janeiro. Também a Comissão dos Direitos Humanos também está no Rio de Janeiro para fazer uma incursão na favela, bem como a Comissão de Segurança Pública. E os governadores, por sua vez, vão se reunir. O problema do Rio de Janeiro não é um problema restrito à população do Rio de Janeiro. E isso aqui não é para me eximir da responsabilidade como carioca ou como cidadão fluminense. Muito pelo contrário. Por que o problema do Rio de Janeiro ele é um problema do Brasil? Porque o Rio de Janeiro ele sofre de um fenômeno que é o fenômeno da vitrine. O Rio de Janeiro ele é a vitrine do Brasil. Quando você vai para um shopping luxuoso, por exemplo, você se sente até constrangido em encostar na vitrine da Louis Vuitton, ou da Tiffany & Co, ou de qualquer outra grife, justamente em razão da preciosidade do produto que eles estão vendendo. Quando se fala do Rio de Janeiro ou do Brasil, fora do Brasil, ninguém quer saber de Brasília, ou muito menos São Paulo, com todo respeito aos brasilienses e aos meus irmãos paulistas. Mas as pessoas só falam do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada. O que acontece no Rio de Janeiro acaba sendo repercutido em todo o Brasil. Por isso que qualquer situação que acontece no Rio de Janeiro acaba sendo reverberada. E eu julgo aqui, ouso a dizer, melhor dizendo, que Rio de Janeiro ele não é a cidade mais violenta do Brasil, ele é a 16ª. Mas esse efeito de vitrine ele é muito relevante, porque uma bomba que estoura nessa vitrine, ela acaba gerando efeito colateral para todo o Brasil. O Rio de Janeiro, para além da capital da República, do golpe militar de 1889, do 15 de novembro, ele foi a capital do Império. Então o Rio de Janeiro ele é o centro nervoso político e cultural do país, desde o Império, da República e até hoje, mesmo não sendo capital. O Rio de Janeiro ele exporta, melhor dizendo, coisas boas e coisas ruins para todo o Brasil. Pronome neutro nasceu onde? Rio de Janeiro. Banheiro unissex nasceu onde? Rio de Janeiro. PSOL levando aluno de saia para o colégio. Rio de Janeiro. Partido Comunista em 1922 nasceu onde? Rio de Janeiro. Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o centro das atenções do ponto de vista bom, do ponto de vista ruim, cultural e do tráfico também. Por isso que o problema do Rio, ele é um problema de todo o Brasil. E os governadores acertaram em vir dar esse suporte para o governador do Rio de Janeiro, Emílio. Como diz aquela música, Rio de Janeiro é cidade maravilha da beleza e do caos. É isso aí. O Rio de Janeiro é o nosso cartão postal
capital é a cidade que o brasileiro inteiro gosta, ama, a gente gosta de ver aquela imagem do Rio de Janeiro que tem lá fora, e essas imagens que a gente vê ontem também, em todos os canais do mundo, é muito triste. E você, meu querido Satye, você é um legislador. Eu acho que tudo isso está baseado na impunidade. O que a gente vê de lei, a lei hoje em dia, ela sempre, pode pegar, a lei está sempre dificultando o trabalho do policial e facilitando a bandidagem. E eu acho que é aí que está o problema de tudo isso. Vocês que são legisladores, vocês têm a caneta na mão para fazer leis mais duras, para que isso realmente acabe, né? Eu acho que é a lei que é frouxa. Não é que a lei é frouxa, a lei dificulta para a polícia e facilita para o vagabundo. Essa que é isso que a gente vê. A gente sempre tá falando sobre isso. É uma série de fatores, Emílio, e evidentemente a nossa legislação, ela acaba sendo uma legislação branda. O próprio CEPOL, que é o Cury, o Felipe Cury, que hoje ele é o chefe da Polícia Civil, ele disse isso, pode mandar o MIT, pode mandar a CIA, pode mandar a NASA. Se a gente não resolver a questão da nossa legislação, dificilmente o problema real será resolvido na cidade do Rio de Janeiro. Mas, para além disso, você tem um fenômeno muito interessante, que é a narcocultura. E é importante a gente falar da narcocultura, que acaba motivando esses antes jovens e posteriormente, depois de uma decisão de entrar no crime, criminosos, a se envolverem nessa vida errada. Então você tem hoje artistas, músicos que acabam glamorizando essa cultura, que é o que a gente chama de narcocultura, e também o narcoativismo, onde muitas pessoas, né, acabam também a serviço desses narcotraficantes fazendo algum tipo de manobra, que isso vai acontecer e vai se evidenciar nos partidos políticos que acabam destoando da realidade, achando que essas pessoas que foram vitimadas em razão de estarem portando um fuzil e na criminalidade, dizendo que essas pessoas são simplesmente pessoas. Eu, inclusive, vi alguns jornalistas do setor de comunicação da velha imprensa corrigindo, inclusive, um entrevistado. Quando o entrevistado disse que morreram 130 bandidos, ele disse, bandido não. Pessoas. Eu vi. É óbvio que são pessoas, mas eram pessoas que estavam naquele momento ali servindo ao tráfico de drogas. E evidentemente que a gente tem uma legislação muito branda, a gente está vendo hoje aí os próprios partes dos ministros da mais alta corte do Brasil, soltando pessoas que têm diversos envolvimentos com narcotráfico, e a gente percebe que a polícia está amarrada, é a câmera de vigilância para a polícia, quer saber de onde saiu o disparo, toda bala perdida que pega em alguém vem da polícia, então isso inviabiliza o trabalho do policial, mas é evidente que a sua pergunta é pertinente e a sua afirmação é pertinente, Emílio, quando você diz que a nossa legislação precisa ser uma legislação mais dura. A gente precisa realmente ter um trabalho coordenado de poder executivo, as polícias, o poder legislativo, aqueles que fazem as leis, e o poder judiciário, para não soltar, evidentemente, os bandidos depois que são presos diante dessas operações. Ô, Rafael, eu queria saber de você... que a gente vê o Cláudio, ele foi muito bem votado no Rio de Janeiro, obviamente a gente sabe disso. A gente consegue entender quando familiares dos bandidos se revoltam, fazem protesto, mas como que você enxerga quando artistas que moram no Leblon, moram em áreas nobres, vêm falar a respeito de uma questão que eles não vivenciam, né? Eu vi um vídeo do Oruan, a gente consegue entender, obviamente, o porquê, mas você vê artistas que... às vezes vai para o morro só para curtir uma festa ou de repente comprar alguma coisa e ficam revoltados. Você acha que é o quê? É descaso com a população? Eles querem politizar por conta da direita e esquerda? Como que você enxerga isso daí, hein? Bom, isso aí já não dá para chamar de perca de conexão com a realidade, porque hoje, com acesso à internet, a gente sabe o que acontece nas comunidades, nos barifantes. O que acontece com a classe alta e essas províncias, que eu uso chamar de províncias, da Zona Sul, e a Ipanema, Leblon, é mau caratismo. São pessoas que têm um mau caráter, que fazem com a má intenção de prejudicar o trabalho da polícia, sem conhecer a realidade das favelas, porque eles prejudicam o trabalho da polícia e, posteriormente, prejudicam a vida dos trabalhadores honestos que vivem lá, e eu ouso dizer que são mais de 95%. Sobre o luto dos familiares, olha, eu tenho lugar de fala para falar a esse respeito, eu já fiquei em luto pelo meu irmão, que foi morto, né, morreu no tráfico de drogas, o meu pai já foi preso e tem um irmão nesse exato momento preso no complexo de Bangu, que é o maior complexo penitenciário da cidade do estado do Rio de Janeiro. Bom, eu tenho lugar de fala, as minhas escolhas foram escolhas individuais, não tomei as escolhas que meus irmãos tomaram, e eu entendo que as escolhas são individuais, mas as famílias nada tem a ver com isso.
Então, o coração de uma mãe enlutada precisa ser respeitado, sim. O problema é que a imprensa e essa galerinha aí, esses artistas do Leblon, eles olham para as mães e publicam a foto das mães no jornal. E aí, qual é a sensação e a mensagem que se passa ao você ver uma mãe com o coração enlutado? Ó, tiraram o filho dessa mulher, Sim. que injustiça. Mas não contam o contexto, não conta que o filho tinha um certo envolvimento e uma série de outras questões. Olha, isso aí é a minoria barulhenta, porque a maioria ela é silenciada por vários motivos, inclusive o próprio motivo do tráfico de drogas. Dentro da própria favela, a grande maioria, não é que a maioria concorda e quer que mate todo mundo. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que há um consenso dentro das favelas que quem é envolvido com o tráfico de drogas está suscetível a ir preso ou a ir morto ou as outras coisas. É romantizado, né? Exato. A gente ficou muito tempo assistindo filmes, sempre que o Alba fala, né? Que é a guerra cultural, a gente ficou o tempo inteiro ouvindo isso e a gente passa a meio que acreditar nessa história, mas parece que a coisa está mudando. Você vê ontem, né? A repercussão para o governador, mesmo todos esses artistas, essa turma que fica com essas histórias, essa narrativa. Você vê que a maioria da população ela é favorável a isso aí. Aumentou a popularidade. E eu imagino que dentro da favela é mais ainda do que a gente viu em rede social. Porque lá o cara ele cobra pra van, ele cobra o gás, ele cobra a internet. Eles tomaram conta daquilo lá. É difícil a situação do morador. É terrível. Você falando sobre isso, Satye, o governador, né, do Rio de Janeiro tem uma guerra de narrativas também com o governo federal. Vai lembrar que a pauta de segurança pública que é pro ano que vem, né? A gente começou com o governo falando que era para roubar, para tomar uma cervejinha, a fala infeliz sobre o traficante, e aí ficou agora o impasse. Parece que o Lewandowski agora e o governo federal vai apoiar o Rio de Janeiro, mas eu gostaria que você falasse do papel do governo atual com a segurança pública. Sim, o governo federal tem total participação, ou deveria ter total participação diante desse processo, tendo em vista a magnitude dessa operação. Por exemplo, poderia gerar e trazer de volta a GLO, que é um dispositivo de 1999, se não me falha a memória, e que já foi usado no Rio de Janeiro em outras ocasiões, inclusive. Então, poderia ter sido feito isso. O governo do estado, do Rio de Janeiro, notificou a Polícia Federal, e isso o próprio diretor da Polícia Federal, numa entrevista coletiva, deixou claro isso. E depois o Lewandowski, o ministro da Justiça, o interrompeu, mas já era tarde demais. Ou seja, houve uma mensagem do governo estadual para o governo federal. E não foi uma, não. Foram dois, ou melhor, foram três pedidos e solicitações de apoio ao governo federal, com blindados e uma série de coisas. Nesse momento, não dá para politizar. O governo federal ele tem que se colocar à disposição do Estado, das forças de segurança do Estado, e ajudar a solucionar um problema para trazer paz para a população que vive nessa região. Em contrapartida, uma vez que, mais uma vez, o governo federal negligenciou a segurança pública por razões óbvias, a gente sabe o crescimento exponencial de determinada facção no Rio de Janeiro em razão da DPF 635, a gente sabe do que tem acontecido e da campanha eleitoral que o Lula fez nessa mesma localidade em 2022, tudo isso foi veiculado, tá? Para todo mundo ver. Isso aí não é uma narrativa que eu estou criando. E por consequência disso, o governo Cláudio Castro fez sozinho e foi bem sucedido. Resultado, a popularidade do governo aumentou exponencialmente. E óbvio, a gente não está aqui para falar de números de redes sociais, porque ele cresceu nas redes sociais, mas acaba sendo um indicativo do seu crescimento. E esse indicativo mostra que nas últimas 48 horas, o Cláudio Castro, o governador do estado do Rio de Janeiro, cresceu mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Se você fizer dar uma olhada e um panorama até pelas páginas de fofoca, que predominantemente tem esquerdistas, todas as vezes que eles fazem alguma publicação a respeito dessa mega operação no Complexo da Penha, os comentários são de grande maioria em apoio. Até as páginas, por exemplo, de alguns desses artistas, o Luan, Pose, o pessoal do Podpah, todos esses artistas, se você entrar nos comentários, você vê um apoio massivo à mega operação às forças de segurança do estado do Rio de Janeiro. Isso mostra que o governo federal não participou, por razões óbvias. A operação foi bem sucedida, talvez pela não participação do governo federal, justamente por essa razão, e hoje a coisa está com um cenário muito mais favorável para as forças de segurança. Se vocês me permitem, mais uma análise, eu queria fazer aqui uma deferência
as igrejas protestantes que estão lá prestando condolências às famílias que estão enlutadas. A mesma esquerda, inclusive, e essa galera da alta sociedade, que fica descredibilizando as células religiosas, chama os evangélicos de fundamentalistas religiosos, os católicos, os espíritas, e essas pessoas, esses babalorixás, esses padres, pais de santos e pastores, estão dentro da favela. Eu faço deferência aqui em uma igreja que eu nem faço parte, mas eu vi e fiquei muito comovido, Emílio e a audiência qualificada do Pânico. A Igreja Universal, que colocou uma tenda com água gelada e estava prestando as condolências, as sinceras condolências aos corações das famílias enlutadas. A Igreja Universal, que a esquerda bate, que a esquerda quer fechar as portas, e que esse governo federal, que a pauta é ela, persegue o tempo todo, dia após dia, nos chamando de fundamentalistas religiosos. Quando o couro come, quando o filho chora e a mãe não vê, quando o cinto aperta, quem está próximo dessas pessoas na favela, nos lugares de maior vulnerabilidade, é a Igreja Universal, a Igreja Católica, os espíritas e todas as outras sortes de religiões que estão lá. Então, quero aqui também fazer uso da palavra e deferência e parabenizar os religiosos, os evangélicos, os católicos e os membros da Igreja Universal que estão prestando as sinceras condolências aos corações das famílias enlutadas nesses dias tão difíceis na cidade do Rio de Janeiro. Agora, eu também concordo com você. Agora, Satie, o que a gente tem que falar também, querendo ou não, que a gente está no momento político e até o Barba mudou o tom. Opa, total. O Barba mudou o tom. Então você vê que isso... A pauta. O ano que vem a gente vai ter eleição. Você sabe, político ele só olha o voto, ele só olha se ele vai ser reeleito ou não. E agora a gente tem algo que aconteceu e a gente vai olhar quem é a favor dos bandidos. Exatamente. E quem é contra os bandidos. Exatamente. Porque a gente sempre viu muitos políticos favoráveis à bandidagem. E eles falando publicamente isso. A gente viu até uma declaração há pouco tempo atrás do presidente falando isso, né? Que o narcotraficante era uma vítima e tal. E até ele, parece que ele mudou o tom pela repercussão da população, que não está ligada aos intelectuais, não está ligada a esse jornalismo militante que a gente vê por aí, aos artistas, essa turma da canhota. Ela perdeu nessa narrativa, mesmo fazendo essa chantagem emocional com a gente, mesmo a gente tendo assistido tanto filme que falava isso, que era contra a polícia, que a polícia é do mal, que a polícia é o quê, para você ver que ponto chegou o Rio de Janeiro, que ponto chegou o pessoal que mora na favela. Não aguenta mais. É isso aí. Essa operação foi tão bem sucedida que fez o governo agora mudar e virar casaca e mudar a narrativa. Eles estavam tentando fazer de tudo. Eu volto a dizer, a operação foi bem sucedida porque não morreu nenhum inocente. Se tivesse uma Rebeca de 7 anos, se tivesse o seu José de 76 anos, eventualmente tomando um tiro de bala perdida, era o caos, porque eles iam ter o elemento necessário para inviabilizar a operação, mas isso não aconteceu. Então, fica muito evidente, muito claro que a defesa dos partidos do espectro da esquerda, sobretudo o governo federal, o PSOL e o PT, estavam defendendo efetivamente aqueles homens. Tentaram levar ali para a questão racial, mas eu já quebrei essa narrativa. A polícia não sobe na favela para matar gente preta. Afinal de contas, o maior contingente, ou grande parte do contingente da polícia no estado do Rio de Janeiro é formada e composta por pretos e por pardos. Não faz sentido nenhum essa narrativa irresponsável que inviabiliza, inclusive, a luta racial, que é uma luta muito pertinente. Então, o governo está tentando mudar a pauta, visando já as eleições de 2026, e já fica claro e evidente aí, né? Em 26, o que vai ser falado, uma das pautas que serão faladas, além das pautas econômicas, que também é uma pauta que atinge frontalmente o governo federal, é a pauta da segurança pública. Se já que vocês entraram nesse assunto, nos últimos governos, melhor dizendo, no governo anterior do Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos uma diminuição de 20 mil homicídios. 20 mil homicídios, de 60 para 40 mil homicídios. Isso é um número muito significativo que agora voltou, porque esse governo, infelizmente, acaba dando aí retaguarda, eu ouso dizer isso, para todo tipo e toda sorte de marginais e marginalização dentro do nosso país. É roubar para comer, para tomar uma cervejinha, é o bandido que é vítima do usuário e uma série de situações que vai tentando mudar o consciente coletivo da nossa população, mas felizmente a população não caiu, a verdade está aí para todo mundo ver, não adianta mascarar, não adianta criar narrativa, todo mundo viu, e todos aqueles que foram mortos neste conflito, nessa mega operação,
eram pessoas que eram envolvidas no narcotráfico. Ninguém torce pela morte de ninguém, ninguém solta fogos pela morte de ninguém, mas todo mundo sabe da responsabilidade, da consequência que se tem uma vez que você está no lado mal e no lado ruim da força, inclusive dentro da favela também, isso é consenso. Ô, Satie, você falou aí da questão do sucesso, da operação tal e tudo mais, que realmente, assim, deve ter enfraquecido bastante o Comando Vermelho. Aí a gente tem um outro ponto. A gente sabe que semana passada já teve um confronto do Comando Vermelho com uma outra facção. Você acha que agora nenhuma outra facção vai tentar nada ali naquela região? E como que fica para a população mesmo? O cara que sai de manhã para trabalhar, volta à tarde da noite, qual é a segurança que ele tem para viver de certa forma normal ali? Bom, você não vai acabar com o tráfico de drogas com operações. Não estou dizendo que as operações não são necessárias. Há quem diga que a operação é enxugar gelo, mas enxugar gelo é importante, porque se você não enxugar, o copo transborda. Há quem diga que enxugar gelo é como você ficar capinando um terreno o tempo todo. Porque se você não capinar o terreno, vai crescer capinha a vida toda. Então é importante, sim, as operações, a legitimidade das operações são pertinentes. Agora, resolver o problema é uma situação e um investimento muito mais profundo. Sobre essa questão das guerras de facções, isso, nesse primeiro momento, pode sim parar, pode dar uma apaziguada, justamente em razão dos números que foram alcançados. É a maior operação da história, assim, a última, para você ver, são 130 mortos, né, a princípio, tem mais ainda, mas a última era de 28, então, assim, a disparidade é muito grande e isso é evidente que gera um medo, gera um dano muito grande nas facções, mas isso não é o suficiente a longo prazo para você terminar com isso. Precisa ter um trabalho, além das forças de segurança pública, um trabalho em conjunto com o Poder Judiciário, sobretudo o Poder Legislativo, para endurecer as penas e fazer com que, de fato, aqueles que estão à margem da lei permaneçam presos como devem permanecer, a fim de que não assolem a sociedade por outro motivo, ou por saidinha, ou por Natal, ou por ser réu primário, ou coisa do tipo. O que a gente precisa fazer realmente é uma parceria entre Poder Legislativo, Executivo e Judiciário para que esse problema a longo prazo se resolva. Infelizmente, os moradores não dá para ter boas perspectivas nesse momento. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira. Morei na favela durante muitos anos, vivi e vivenciei operações militares e policiais durante muitos anos e não foi uma operação que mudou efetivamente a vida daquelas pessoas. Mas se houver uma continuidade no trabalho, investimento, processo de educação, esporte, cultura, lazer para a molecada, oportunidade de emprego, enfim, uma série de coisas. E volto a dizer, não estou dizendo que quem está envolvido não tem essas oportunidades. Eu nasci nesse ambiente periférico, da mesma condição que todos eles, não decidi me envolver porque o Senhor Jesus decidiu salvar a minha vida. A escolha, ela é individual e cada um toma as suas escolhas e acaba sendo responsável por elas. Mas a mudança, efetivamente, na vida da população que vivem nessas respectivas favelas, se dá um investimento a longo prazo. Isso seria também uma parceria com as associações de moradores, isso seria uma parceria com os próprios moradores. É importante trabalhar na ala cultural, quebrando a bandidolatria, quebrando a narcocultura e o narcoativismo, a fim de que aquelas pessoas, de fato, vivam num território de paz e gozem da paz que qualquer pessoa comum, qualquer homem livre deve ter nessa nação chamada Brasil. É um trabalho longo, né? A gente está conversando aqui com o Satie, o nosso querido Rafael Satie. Ele é um dos vereadores mais atuantes do Rio de Janeiro, tá batendo um papo com ele, a gente tá falando para todo o Brasil, ele tá lá de perto, acompanhando essa mega operação. Vou fazer um break para a rede de rádio agora, para você que está em todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência. Só para quem está ouvindo o rádio, a gente volta daqui a pouquinho. Vai lá, Reginaldo. Continuamos aqui com a nossa bancada. Albeta. Pode falar? Só uma pergunta aqui. Satie, dado que a gente está falando de narrativa, isso é extremamente importante. Eu queria saber a sua opinião sobre a DPF 635, né? Que, para quem não sabe, só para deixar mais claro, a DPF 635 ela foi uma ação, né, movida pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, na pandemia, que tinha um argumento muito bonito e muito nobre, né? Olha, nós não vamos... A polícia é muito letal quando sobe o morro, quando vai nas comunidades, então a gente tem que, de alguma forma, restringir essas operações.
E daí foram lá, entraram com a ação no STF e o ministro Edson Fachin aceitou essa ação, né? E daí tem uma série de restrições agora que a polícia tem que cumprir. Não pode usar helicóptero, só pode ter um mandato e entrar nas casas durante o dia, você tem que avisar o Ministério Público. Daí, se a polícia vai lá e segue todos os protocolos, a operação vai lá e vaza antes, né, pro bandido. E se não segue, ele pode ser incriminado. Então, qual que é a sua opinião? Porque de um lado tem uma justificativa muito nobre, mas o que acontece é quando você proíbe ou dificulta essas operações nas comunidades, o crime agradece, né? Porque a polícia não vai mais lá. Qual que é a sua opinião, Rafael? Bom, a justificativa nobre é só na teoria, tá? Porque o idealizador da DPF 635, um reitor de uma universidade pública lá, aqui do Rio de Janeiro, e esse cara, ele nunca foi dentro de uma favela, tá? Ele é um morador de Ipanema, um dos IPTUs mais caros da América Latina, Cheiro de PIB. Ele mora no Cheiro de PIB. E ele determinou aí, criou essa ADPF, que é essa ação, né? E aí o ministro Fachin, evidentemente, sendo impulsionado pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, acabou fazendo com que entrasse em vigor. Isso aconteceu no ano de 2020, em razão da pandemia. E aí eu te falo, 2020 começou com a DPF 635. E por que durou até 2025, se já em 2022 nós não tínhamos pandemia? Porque nunca foi pela pandemia. E aí eu digo que não é pela causa. Eu digo que não tem nenhuma causa nobre nesse sentido. É muito pelo contrário. A DPF fez com que uma determinada facção no Rio de Janeiro tivesse um crescimento exponencial, somente esta facção, ganhando territórios na zona oeste do Rio de Janeiro, área predominantemente controlada pela milícia. Eu não tenho preferência de facção, para mim eu quero que todas elas acabem, todas elas se arrebentem. Eu não tenho preferência nenhuma por facção, mas é no mínimo estranho e constrangedor, e dá para você levar em consideração, porque pós a DPF 635, uma só facção ganhou determinados territórios. Isso se assemelha muito à decisão de Leonel Brizola, que foi ele o grande responsável das favelizações no Rio de Janeiro, bem como do aumento do poderio econômico e poderio bélico do tráfico de drogas, impedindo por medida de decreto e uma decisão do Poder Executivo, sendo ele o 01 do Poder Executivo, a saber, o governador do estado do Rio de Janeiro, impossibilitando, impedindo a polícia de fazer operações dentro da favela, em razão da sua filha ter ali uma proximidade, ser viciada em droga. O Brizola foi tão latente, essas políticas públicas foi tão latente, tão ruim para o Brasil, que isso, para o Rio de Janeiro, eventualmente, que isso gerou um crescimento monetário dos traficantes e, por consequência disso, um crescimento bélico, porque eles conseguiram comprar as armas através desse recurso. O Leonel Brizola, ele é tão danoso, ele foi tão danoso para o estado do Rio de Janeiro, que a cocaína ela tem alguns apelidos aqui no Rio de Janeiro. A cocaína, o nome original, coca, vindo da folha, da Colômbia. Depois você tem o pó. E depois aqui no Rio de Janeiro, as pessoas chamam, os mais antigos, chamam a cocaína, sabe do quê, senhoras e senhores? De Brizola. Cocaína no Rio de Janeiro também tem nome de Brizola, o nome do governador do estado, que impediu as forças de segurança de fazer operação em razão dessa filha que tinha ali um vício. E isso não se assemelha à decisão do ministro Fachin, sendo impulsionado pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, escrito por um reitor de uma universidade que nunca pisou numa favela e que mora em Ipanema, no maior PIB, um dos maiores PIBs da América Latina. Por que o efeito da não operação na década de 80 com o Leonel Brizola causou o mesmo efeito da não operação da DPF de 2020 do Fachin, impulsionado pelo PSB? Porque o objetivo dessa gente é a mesma, é o crescimento exponencial do tráfico, a fim de que haja desordem. Essa gente se alimenta da desordem, essa gente se alimenta e se perpetua no poder prometendo uma ordem quando eles são os agentes da desordem. Isso não beneficia a população das favelas, isso não beneficia as populações das periferias. Muito pelo contrário, isso aumenta o poderio econômico desses narcotraficantes e, posteriormente, aumenta o poderio bélico, porque eles brigam entre si. E é uma coisa que poucas pessoas falam, tá? Todo mundo se comoveu com a operação policial, mas ninguém se comove quando o TCP invade o CV invade o ADA invade a milícia. Parece que bandido pode matar bandido, mas a polícia não pode matar. É o que a população do Rio está cansada de ver, e por essa razão, mais de 80% da população aprova as operações policiais aqui no Complexo da Penha. Muito bem. O Albeta tem uma pergunta, Alban? E ninguém se comove também com a morte dos policiais, né, Satie? Tem também essa parte. Agora, eu queria perguntar para você,
A gente está nesse debate, né? O Brasil vem com esse debate a respeito de política, direita e esquerda ali, basicamente desde 2010, aí a gente já pode colocar 25 anos na conta, mas um debate que a esquerda não consegue ganhar é na segurança. A esquerda não consegue, igual o Emílio falou, o Siqueirinha também falou do Uber e de todas as pessoas que estão na rua, eles não conseguem chegar na população no quesito segurança. Você acha que isso que aconteceu no Rio de Janeiro é mais um daquele despertar de uma galera que ainda estava submersa pelo discurso da esquerda e fala assim, putz, espera aí. Ou você acha que quem era para ser direita, quem era para ser esquerda já foi, ou isso reacende e acaba despertando mais pessoas? É evidente que isso reacende e acaba, consequentemente, despertando mais pessoas. Olha só, o Rio de Janeiro é a 16ª cidade mais violenta do Brasil. A primeira é Salvador, estado da Bahia. Governada por quem? Pelo petista. A segunda cidade mais violenta do Brasil é Fortaleza, capital do estado do Ceará. Governada por quem? Eumano. E a cidade é governada por quem? Por um petista. Então, os governos de esquerdas hoje controlam essas cidades e, por coincidência ou não, elas acabam sendo as mais violentas do Brasil, porque eles não têm pulso para lidar com a questão da segurança pública. A esquerda vitimiza, a esquerda tem a questão da bandidolatria, a esquerda tem a questão de passar a mão na cabeça das pessoas que estão só com um fuzilzinho na mão e aquele discurso que a gente já está cansado de ouvir. Enquanto a direita, e não tem como a gente deixar de polarizar isso, a direita tem mostrado pelo modo contrário. O Tarcísio, por exemplo, no estado de São Paulo, junto com seu secretário de segurança, que na minha opinião, um dos maiores secretários de segurança do Brasil, que é o Guilherme Derrite, tem feito um excelente trabalho, entendeu? Vindo, inclusive, aí essa operação que foi deflagrada pela Polícia de São Paulo. O governo federal está tentando surfar em cima dessa coisa que estourou na B3 e nesses investimentos bilionários e ações em bolsas de valores pelo comando da capital, mas isso aí é mérito do governador Tarcísio e do seu secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite. Não tem nada a ver com o governo federal. O governo federal chegou depois disso aí para botar a cereja no bolo. Então você vai ver o Ratinho Júnior, por exemplo, no estado do Paraná, a segurança. O Caiado, por exemplo, no estado de Goiás, que é um dos estados mais seguros, uma das polícias mais bem preparadas, e isso pede efetivamente para o Rio de Janeiro, porque não tem como você dizer que a polícia do Rio de Janeiro não é a melhor do mundo. A polícia do Rio de Janeiro é a melhor do mundo, e na última pergunta, inclusive, minhas condolências e sinceras condolências aos heróis que perderam suas vidas, que estão sendo sepultados neste exato momento aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, sim, vai polarizar, já polarizou e a população entendeu. Esquerda defende a violência e direita combate a violência. Agora, por que a direita combate a violência e nem sempre consegue resolver o problema? Porque a gente sabe do aparelhamento do poder judiciário e também do aparelhamento do poder legislativo, que através das legislações brandas tentam aliviar a vida dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Olha, tem traficantes, usuários, bandidos, assaltantes que já estão na sua 10ª passagem. Não faz sentido o cara assaltar e ir para a delegacia e o delegado falar assim, rapaz, é a 5ª vez que você vem aqui. Não pode, isso não pode acontecer. E por que isso acontece? Porque existe toda uma militância de direitos humanos e de uma série de situações que acabam abrandando essas penas, porque eles também têm tentáculos dentro do Poder Judiciário, lamentavelmente. Fazendo um cronograma dessa história, você não acha que o Caiado veio aqui? E ele falou o seguinte, que o Rio de Janeiro virou resort de bandido. Por quê? Parece que tinha alguém lá de Goiás. Lá, não, também. 47 criminosos que estavam em Goiás foram para o Rio de Janeiro. O Caiado foi no Congresso, avisou inclusive o presidente e ninguém fez nada. Aí veio uma PEC. Você não acha que tem uma responsabilidade do governo federal, precisa ser investigado o que aconteceu, já que o Caiado está falando sobre isso? Óbvio que tem uma responsabilidade do governo federal. A prova disso é a própria DPF, senhoras e senhores. A DPF 635, tendo em vista que ela inviabilizava de todas as formas as operações das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro nas favelas, ela possibilitou que as favelas se transformassem num verdadeiro oásis. Veja, se você está tendo operações em alguns estados, o que eles fazem, os chefões, os grandões? Eles vêm para o Rio de Janeiro, porque têm a certeza que não vai ter operação, hoje estão protegidos pela DPF 635, do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, um partido de extrema esquerda. É disso que eu estou falando. Então, de fato, o Caiado está certo quando ele argumenta que o Rio de Janeiro acabou virando um resort, um oásis,
para os narcos terroristas e narcos traficantes de todos os estados do Brasil, justamente em razão da DPF. Parece que eu estou sendo redundante, óbvio, mas é isso. Se eu tenho segurança, por exemplo, por que você tem muita gente que manda os recursos financeiros para a Suíça? Porque a Suíça criou uma estrutura que ela não quer saber de onde seu dinheiro vem. Você manda o seu dinheiro para lá e está tudo certo. Não só a Suíça, como Singapura, Bahamas, e você tem várias rotas comerciais e financeiras para as pessoas mandarem o seu dinheiro e não ser confiscado por governo. É o mesmo pensamento que eles têm do Rio de Janeiro. Se eu estou sofrendo perseguição ou operações policiais nos meus respectivos estados e favelas onde eu moro, nas minhas cidades, eu vou para o Rio de Janeiro, porque eu sei que lá eu não vou sofrer perseguição. Por que eu não vou sofrer perseguição? Porque a polícia é ruim? Não. Porque a polícia é conivente? Não. Porque a polícia é corrupta? Não. Porque tem um dispositivo jurídico chamado ADPF 635 que inviabiliza o poder e o acesso ostensivo da polícia naquelas determinadas localidades. E por razões óbvias, eles acabam descendo. Quando o Caiado ele faz essa reclamação pertinente, ele sim precisa ser ouvido e o governo federal precisa responder com responsabilidade. O ministro Roberto Fachin, ele precisa sim reavaliar isso, mas eu não sou tão motivado quando eu falo dessa pauta, porque a DPF 635, ela sai agora do Fachin e vai para um ministro que todo mundo já conhece, que é o ministro Alexandre de Moraes. Isso. Muito bem. E o governador do Rio aí pode sofrer impeachment. Sim. Vai ser terça-feira que vem, vai ser os caras... Então ele precisa... Agora, você não acha que isso aí... Porque, por exemplo, no México, né? Porque o México é produtor de droga. Lá, a Marinha junto com a Força Nacional, eles trabalham junto para o negócio de droga. Você não acha que, de repente, aqui no Brasil vai ter que fazer um negócio? Porque aqui no Brasil, a gente não produz a droga, né? Certo. A droga entra pela fronteira, que é... O Estado, né? Que é isso aí é o governo federal que cuida, né? Das fronteiras. Sim. Era né? até uma lei do Moro isso daí, né? Você não acha que tem que aumentar essa segurança usando, sei lá, Marinha, o Exército, usando para que não entre, para que fique mais difícil, porque isso aí acontece no Rio de Janeiro, porque a droga chega pela fronteira. Ela vai para o Rio de Janeiro, sim, ela está entrando pela fronteira, né? Talvez aí também... seja o trabalho conjunto da Polícia Federal, do Exército, sei lá, não é? Que foi justamente a questão de você declarar o PCC Comando Vermelho organização terrorista. Se você declarasse eles como organizações terroristas, você podia militarizar o combate e justamente utilizar as Forças Armadas, que foi justamente o que o Lula não quis fazer, né, Rafael? Mas uma responsabilidade do governo federal. Não quis fazer com que as facções criminosas fossem enquadradas como facções terroristas ou grupos terroristas. Em 2023, o Lula disse que não decretaria a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, porque ele não queria as Forças Armadas brigando com traficantes. Foi esse o termo que ele usou. Em 2023, justamente 2 anos atrás, e ao que me parece, eu vou levantar essa informação aqui, mas ao que me parece foi no dia 28, de 2023, exatamente 2 anos depois da mega operação policial. Eu estou pedindo para minha assessoria levantar isso aqui para mim aqui. Óbvio que as Forças Armadas, a saber, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tem que se envolver nisso. É óbvio, você tem um dispositivo, eu vou até inclusive ler aqui, que é um dispositivo a garantia da lei e da ordem, que está previsto na lei complementar a lei complementar 97 de 1999, no decreto 3.897 de 2001. É um instrumento que permite às Forças Armadas atuarem quando as forças de segurança se esgotam. Eu não estou dizendo que a polícia militar não tem a capacidade, mas, senhoras e senhores, são inúmeras favelas no Rio de Janeiro. O contingente de criminosos, de narcotraficantes, eles ultrapassam os milhares. Então precisa-se, sim, de uma parceria, de um trabalho em conjunto das forças federais, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, ajudando. E é óbvio, se essas facções criminosas fossem enquadradas, de fato, como organizações terroristas,
Isso seria muito mais fácil, que é o que acontece, por exemplo, com as Farc, é o que acontece com alguns cartéis no México, onde o próprio exército combate esses cartéis. Isso aconteceu nas Farc e está acontecendo agora no Mar do Caribe com os narcotraficantes do narco-estado da Venezuela. Por que o Donald Trump atracou as suas embarcações, os seus navios de guerra no Mar do Caribe? Porque agora ele tem a prerrogativa para perseguir esses narcotraficantes desses narco-estados. Mas por que isso não aconteceu no Brasil? Porque, mais uma vez, o governo federal, assim como se omitiu em 2023 com a garantia da lei da ordem, se omitiu agora em 2025 para não enquadrar as facções criminosas como células terroristas. E continua se omitindo, porque esse é o padrão da esquerda. O padrão da esquerda é defender os narcoterroristas e os narcotraficantes. É isso mesmo, foi dia 27 de outubro ele falou, eu não quero as Forças Armadas nas favelas brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas e enquanto eu for presidente não tem GLO, disse o Lula, 27 de outubro de 2023. É isso aí. Exatamente 2 anos depois. A mega operação no Rio de Janeiro foi no dia 27 de outubro de 2025. Senhoras e senhores, não são coincidências. O que aconteceu é um resultado de uma má gestão do governo federal, da má versação do recurso público, do mau empenho das nossas forças de segurança e negligenciando a população mais pobre, que é a população periférica, que vive em vulnerabilidade social, que ele diz ter a paternidade. Ele puxa para si a paternidade de ser o pai dos pobres, quando, na verdade, esse presidente que nós temos hoje no Brasil, que é o Lula, ele é o maior responsável pela pobreza, pela criminalidade e pela insegurança no nosso país. É isso aí. Bom, Satie, eu quero agradecer muito. Vocês têm mais perguntas aqui para o Satie? Sim. Vou aproveitar aqui que não é todo dia que a gente tem uma presença tão bacana e eu acredito que você tem muito compromisso aí. O Satie é um vereador do Rio de Janeiro, atuante vereador, combativo vereador e sempre está atendendo a gente. Tem mais alguma pergunta? Só mais uma. Oi. Não, vocês falaram sobre a história que o governador, o Cássio, vai ter que agora responder para Alexandre de Moraes, né? Sim. Agora, nesse momento. Isso daí complica muito uma situação, principalmente porque ele me parece que saiu fortalecido da história. O que você acha que pode dar? Porque ele vai ter que responder por que ele decidiu ter esta operação. Sim. Por que ele bolou isso da cabeça dele, que me parece que foi exitosa, não, Satie? Eu acho que isso aí é o menos dos problemas, tá bom? Ele ter que chegar para uma comissão julgadora e dizer quais foram os motivos e quais foram as razões pelas quais ele fez essa incursão nessa mega operação, vai ser muito fácil. Ele tem pessoas extremamente capacitadas e técnicas ao seu lado, nas forças de segurança, na Polícia Militar, no Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, na Polícia Civil, no CORE. Ele tem as pessoas técnicas ali que vão dar todos esses pareceres necessários para que ele responda às perguntas do ministro Alexandre de Moraes, que agora está na frente da DPF 635. Isso não é o que me preocupa. O que me preocupa é o TSE, é o Tribunal Superior Eleitoral, que desengavetou um processo jurídico contra ele na questão das eleições. E isso sim pode tirar o mandato dele e torná-lo inelegível. Meu Deus. Senhoras e senhores, coincidentemente, depois da operação, não tem ninguém para pensar assim, espera mais 45 dias. Não, automático. E evidentemente que isso já é uma represária ao governador do estado do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho excelente, com coragem, com técnica e com cuidado com quem mora na favela. O conflito aconteceu na mata, longe da área construída. A estratégia da polícia redes sociais. Sim. Deputado federal mais votado da história de São Paulo na última eleição está presa, está ali em Roma. É assim, a gente está vendo uma perseguição dos políticos de direita hoje pelo Poder Judiciário, Emílio. É isso aí. Satie, muito obrigado. Eu vou passar o Instagram do Satie aqui, ó. Tá aí, ó, nas redes sociais aí para você acompanhar o Rafael Satie.
tá aí para você comprar. Tem o livro do Satie também, que tá aí, que ele já trouxe aqui, fez o lançamento aqui no Pânico, Capitalismo e a Favela. Obrigado, viu, Satie, pelo papo. Espero que você venha aqui pra gente conversar ao vivo aqui de perto, aqui no programa Pânico, e obrigado por ter atendido a gente. Boa. Emílio, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Sou fã do Pânico, fã do trabalho de vocês. Deus os abençoe e parabéns pelo excelente trabalho. Você também. Um abração. Valeu.